Se você é fã de K-pop há algum tempo, deve saber que existem inúmeros programas de variedade na Coreia do Sul. E vez ou outra, idols são convidados como uma das atrações desses shows. Isso geralmente se torna uma ótima oportunidade para conhecer melhor sobre a personalidade dos seus idols favoritos, além de gerar momentos icônicos que ficarão para sempre marcados na memória dos seus fãs. No entanto, nem sempre a participação desses idols em programas de variedade é uma coisa boa. Houveram algumas ocasiões em que fãs ficaram revoltados com o suposto maltrato que esses idols receberam nesses shows. Mas antes de começar o vídeo, eu só queria pedir para você se inscrever no canal. Isso é muito importante porque dessa maneira você vai receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além disso, se você puder, deixa um like aí embaixo que vai me ajudar bastante. E se quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, que é esse aqui. Começando com um caso que pode ser considerado como xenofobia que aconteceu com o TXT em junho desse ano nos Estados Unidos. O grupo se apresentou no Yangon Tango, sendo o primeiro grupo de K-pop a ingressar na formação desse evento. Embora sua apresentação tenha ocorrido sem nenhum tipo de problema, os fotógrafos no tapete vermelho do evento foram um tanto quanto desrespeitosos com o grupo, chamando-os de BTS Junior, já que eles são da mesma empresa, perguntando qual era o nome do grupo e até mesmo pronunciando incorretamente o seu nome, os chamando de Text ao invés de TXT. Entre todos esses comentários, houve um em particular que os fãs não conseguiram acreditar ter sido dito por um dos fotógrafos. Ninguém entendeu realmente o que ele queria dizer com isso, mas as suas palavras estavam claramente carregadas com um tom de preconceito. Ele disse literalmente: cheguem perto como se vocês fossem asiáticos. Após esse ocorrido e a clara repercussão negativa que isso teve no fandom do grupo, a organizadora do evento pediu desculpas pelas palavras do fotógrafo desconhecido e disse que ele era apenas uma pessoa ruim, deixando claro que eles não perdoariam as palavras lançadas contra o grupo, enfatizando ainda que eles não eram nem um pouco racistas e aceitavam qualquer tipo de pessoas. Apesar dessas desculpas, os fãs não ficaram nada satisfeitos com a falta de palavras no pedido, que segundo eles parecia ser bem raso, além deles não terem dito nada sobre nenhum tipo de punição para as pessoas que disseram aquelas coisas contra o TXT. There we go, guys. Get close. Get close like you're Asian. Recentemente, o programa destinado ao público infantil Tok Tok Bonnie Honey se envolveu em uma enorme polêmica na Coreia do Sul. Os comediantes Choi Young-soo e Park Do-gun receberam fortes críticas por supostamente assediarem outro integrante do elenco, a Chaeyoung, integrante do grupo de K-pop feminino Busters, que tem apenas 15 anos de idade. Após a gravação do show, em 10 de dezembro de 2019, surgiu na internet um vídeo que mostra Chaeyoung puxando a camiseta de seu colega de trabalho, Choi Young-soo, para aparentemente fazer uma pergunta ou impedir que ele saísse do set. No entanto, Young-soo é visto agindo agressivamente e supostamente socando a menina em seu braço esquerdo. A ação desse suposto soco é encoberta quando outro colega de trabalho passa pela frente da câmera, mas ainda é possível ouvir o impacto do golpe no vídeo. Isso rapidamente se tornou viral na internet, com os fãs enfurecidos com a suposta agressão que a idol que tem apenas 15 anos sofreu. Após essa repercussão gigante que o caso teve na Coreia, a emissora do show EBS veio a público e declarou que eles entendiam a seriedade da situação e assumiriam a responsabilidade por isso, acrescentando que Choi Young-soo e Park Do-gun foram demitidos e o conteúdo que causou essa controvérsia será excluído. Enquanto isso, o comediante negou ter atingido Chaeyoung, explicando que ele havia apenas empurrado seu braço. Desde então, a emissora divulgou uma nota oficial e um pedido de desculpas, mas não parece ter feito muita diferença para a crescente repercussão online.
É inegável que a indústria do K-pop está cheia de visuais impressionantes. Infelizmente, por conta disso, os idols geralmente precisam lidar com críticas duras sobre sua aparência online ou até mesmo pessoalmente. E foi exatamente isso que aconteceu às integrantes do FX durante um programa de variedades. No show, uma mulher de 30 anos revelou que seu irmão constantemente insultava o seu peso, embora ela pesasse apenas 48 quilos. As integrantes do FX ficaram chocadas com isso, considerando que a mulher estava abaixo do peso e ainda assim era chamada de porca pelo seu irmão. Quando esse homem apareceu no programa, ele expressou seus comentários brutalmente honestos que surpreenderam a todos os convidados. Ele parecia não se desculpar sobre o tratamento que ele dava à sua irmã e até afirmou que comentava o peso de todos ao seu redor, incluindo os seus amigos e a sua mãe. Quando questionado sobre a aparência das integrantes do FX, o homem disse que elas eram bem bonitas, mas existiam áreas onde elas poderiam perder peso. Então comentou sobre o peso de Sully, identificando as áreas em que ele achava que ela precisava emagrecer. Sully respondeu se desculpando, respondendo que ela realmente estava planejando perder peso. Ao ouvir isso, Ember acenou com a mão na direção de Sully, dizendo que não havia nada que ela precisasse se preocupar. E imediatamente confrontou o homem diretamente, dizendo que ele poderia ter a sua própria opinião, mas não deveria magoar as pessoas com elas. 뺄 때는 있다고 생각합니다. 살이 쪄 있다. 설리 씨는 여기 팔뚝이랑 아까 이 팔뚝에 셜리 한번 보여줘요. 셜리 한번 보여줘요. 근데 이게 좀 찌세요. 본인의 기준이라는 생각인데 저만의 기준. 본인의 생각인데 다른 사람까지를 상처 주면 안 돼요. 누나도 마찬가지야. Em 2016, após o primeiro episódio de Flower Quill ter ido ao ar, os espectadores criticaram parte do elenco por seus comentários e ações em relação ao Jungkook do BTS e ao ator Kim Min-suk. A ideia do show era apresentar um elenco de 6 homens, incluindo Jungkook e Min-suk, viajando juntos. As polêmicas começaram quando, durante o primeiro episódio do programa, Jungkook chegou ao local de filmagem com uma sacola cheia de hambúrgueres para os membros do elenco, entregando-os alegremente ao grupo. No entanto, seu presente foi rapidamente rejeitado por eles, que lançaram comentários maldosos dizendo que aquilo pareciam sobras de comida, o que deixou o idol claramente abalado. 아니 근데 이거는 좀 미리 이런 얘기는 안 했잖아요. 화면에 너무 많이 보시니까 아니 근데 앉으시고요. 그래서 준비된 자리가 있어요. 나란히 사실 앉아. 야 정국아 왜냐면 우리는 얘네를 위해서 햄버거 사오느라고 그래서 햄버거- 늦은 건데 햄버거 사오고 콜라랑 얘네는 우리 사이다 욕을 했을 사오고 거야. 이거 보시고 인정해 주셔야 돼요. 맞잖아요. 콜라랑 사이다 밥 못 사오고 먹었을까 봐. 햄버거 이거 때문에 여러분 방송을 당신들이 생각을 한다면 전국이 저기도 앉혀놓고 당신들 3명만 나와가지고 너를 위해서 저는 받지 않겠습니다. 왜 안 받는 거지? 얘는 뭔가 야. 있다 또. 햄버거 맛있어. 한번 보기만 해도 돼요. 야 기가 베이컨 치즈 얼티밋 버거가 있단 말이에요. 수지. 버거가 있단 말이에요. 거짓말 하고 느낌이 딱 먹다 남긴 느낌인데. 아니 새 거예요. 아 진짜 새 거예요. 야 일단 앉을까요 다? 됐어. 너는 그래서 안 되는 거야. 자 그래서 안 받았어. 이 꽃길이 무슨 길이냐? 자 이상하네. 이 꽃길이 무슨 길이냐? 너 그 올드한 방송하고 그러면 안 돼. 우리가 가야 될 길이 플라워 스트리트다. 이렇게 하면 돼. 자, 아주 도와봐. 예. 야 이거 치워라. 아 이거 뭐 이렇게. 자 그래서 치워. 자 이게 뭐냐? 그러면 안 돼. 아니, 우리가 야 널 위해서 니네 위해서 미안해서 햄버거까지 사왔는데. 진짜 근데 진심을 너무한다. 담아 사온 거예요. 안 먹을 거야? 아니. 이거 진짜 민석이 예. 특히 널 위해서 왔어 이거. 왜냐면 이 팬클럽의 어떤 규모나 이런 거 우리가 잘 몰라서 그렇지나 해가지고 너를 위해서 소시민이고 특별히 소시민. 아니야 뭐 없는 사람. 이게 맞겠지. 아니 이리로 오셔요 이리로. 아니야 전국이 결정 난 것 같은데. 아니야 전국 아니 뒤지 좀 와. 전국이에 대해서 우리가 얘기를 좀 해야 되고 하니까. Além dessa situação, os membros também se queixaram repetidamente sobre o sistema de votação do programa, alegando que ele era injusto. No primeiro episódio do programa, foi informado que o membro que recebesse mais votos dos espectadores teria melhores condições no programa, como ficar em uma casa de luxo, enquanto os menos votados ficariam em uma casa de pedra.
E até os espectadores também criticaram o programa por usarem um formato em que parecia inevitável que o Jungkook fosse o vencedor, devido à enorme base de fãs do BTS e à sua popularidade. Jungkook claramente se sentiu desconfortável com tudo isso e até pediu aos telespectadores que não votassem nele, para poder ter a experiência de provar momentos mais difíceis e complicados durante o show. No entanto, o idol não teve essa oportunidade que ele queria, já que, junto com Minsuki, ele deixou o programa antes mesmo do segundo episódio, o que muitos acreditam ter sido realmente por conta do tratamento que ele recebeu por parte do resto do elenco. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de deixar um like aí embaixo, que vai me ajudar bastante, e de se inscrever para receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. É só isso e até mais.